Oi, nono ano! Agora, na página 397, nós vamos analisar a existência de raízes de uma equação do segundo grau. Vocês já fizeram algumas equações do segundo grau por meio da fatoração e também com a aplicação da fórmula de Bhaskara. Vocês perceberam que algumas equações do segundo grau têm duas respostas, ou não tem uma raiz real, né? Daí o conjunto de solução é vazio, ou ainda tem equações do segundo grau que apresentam apenas uma única raiz. Então, é isso que nós vamos analisar agora. Aqui, eles deram um exemplo dessa equação aqui. X ao quadrado menos 4x mais 5 igual a 0. Eles aplicaram a fórmula de Bhaskara nessa equação e viram que o x aqui é igual a 4 mais ou menos a raiz quadrada de menos 4, dividido por 2. E raiz quadrada de menos 4, nós não temos nenhum número real que satisfaça essa condição. Por isso, a equação dada, ela é impossível, ok? Não tem, o conjunto de solução é vazio e não há existência de raiz nessa equação. Vejamos então agora na outra página, aqui na 398, outros exemplos. Então, aqui ele mostra a forma geral da equação do segundo grau, ele mostra a fórmula de Bhaskara, onde você aplica aqui a equação do segundo grau, e aí nós vamos ver a existência das raízes. Essa existência das raízes depende apenas da existência dessa expressão aqui, ó, do que está dentro da raiz. Raiz quadrada de b ao quadrado menos 4ac, certo? Então, para eu saber se uma raiz, se uma equação do segundo grau vai ser impossível, é quando aqui dentro vai dar um número negativo. Para eu saber se a equação do segundo grau vai ter duas raízes, basta aqui dentro estar um número positivo. Para eu determinar que uma equação do segundo grau vai ter apenas uma única raiz, basta que aqui dentro seja 0. Ou seja, se aqui for raiz quadrada de 0, isso aqui vai zerar. Então, vai dar apenas uma resposta, que é o caso da letra A da página 396, que vocês fizeram, nós fizemos pela fórmula de Bhaskara, mas antes nós vimos que era um trinômio quadrado perfeito. Toda vez que a equação do segundo grau for um trinômio quadrado perfeito, você pode fatorar e achar a única raiz. Ou você pode aplicar a fórmula de Bhaskara e você vai ver que ela vai ter apenas uma raiz, porque dentro aqui vai ser igual a 0, tá? Como diz aqui, ó, se b ao quadrado menos 4ac for igual a 0, então existe uma única raiz real. Esse é o exemplo da letra A da página 3, ou da letra B. Deixa eu só lembrar aqui que nós fizemos a A, não, é da letra B da página 396. Agora, no caso da letra A, que a equação aqui dentro foi um número positivo, que foi a raiz de 25, raiz quadrada de 25, ou seja, essa continha toda aqui deu 25, deu um número positivo, então a gente vai obter duas raízes, o x1 e o x2. Quando, no caso da B, da página 396,
tudo lá dentro ficou igual a zero, a gente vai ter só uma única raiz, menos b dividido por 2a. E quando não existe solução, quando o que tiver lá dentro da raiz for um número negativo, quer dizer que não vai ter nenhuma raiz real. Então, a gente pode concluir que essa expressão que está dentro da raiz, na fórmula de Bhaskara, é essa que vai depender a existência ou a quantidade de respostas da sua equação do segundo grau. Por isso, a gente chama isso daí de discriminante, esse pedacinho aqui. E ele agora vai ser representado pelo delta. Sabe o delta, a letra grega delta maiúsculo, que é esse, parece um triângulozinho? Então, nós vamos chamar isso que está dentro da raiz de delta, tá certo? Então, se o delta for, aqui está escrito embaixo, se o delta for maior do que zero, ou seja, se delta for um número positivo, nós vamos ter duas raízes reais distintas. Se o delta for igualzinho a zero, se o que tiver dentro da raiz for zero, nós vamos ter uma única raiz. Há alguns matemáticos que preferem dizer que a gente vai ter duas raízes reais iguais, tá bom? Tudo bem. E aqui também, quando o delta for menor do que zero, ou seja, quando o delta for um número negativo, ela não vai possuir raízes reais, ok? Bye, bye!